Você já deve ter ouvido falar do Pix, seja pelos e-mails insistentes do seu banco convidando você para fazer o pré-cadastro ou pelas propagandas na TV e nas redes sociais. O novo meio de pagamento eletrônico instantâneo que vem sendo desenvolvido pelo Banco Central será lançado em 16 de novembro e o registro começa agora em outubro. Você também já deve ter ouvido falar que ele vai permitir a realização de transferências bancárias em qualquer dia, inclusive feriado, a qualquer hora e sem custo, o fim da TED do DOC. É verdade, mas não é só isso. Há quem diga que ele pode provocar mudanças profundas na forma como a gente faz e recebe pagamentos. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e vou explicar nesse vídeo o que é o Pix, o quão seguro ele é e o que significa para todos nós e para o mercado de pagamentos eletrônicos, que movimentou quase 2 trilhões de reais no Brasil só no ano passado. Bom, vamos começar pelos consumidores, como esse negócio pode afetar a sua vida. Além das transferências instantâneas que eu mencionei lá no começo, a TED e o DOC, o Pix também ameaça o futuro do boleto bancário e é um candidato a substituir o cartão nas compras feitas no débito e no dinheiro. Isso porque ele também vai permitir a realização de operações usando o QR Code, que você consegue manipular usando seu celular. Vou explicar. No caso do boleto, o pagamento passa a ser feito pelo aplicativo do banco ou de uma carteira eletrônica, aquelas e-wallets, como o PicPay ou Mercado Pago. Por exemplo, quando o cliente faz uma compra online, para efetuar o pagamento, ele só precisa abrir o app e ler o QR Code do Pix. Ao contrário do boleto, a transação é processada instantaneamente, o que é menos uma dor de cabeça para o comércio. As compras em dinheiro ou débito seguem a mesma lógica. Em um estabelecimento comercial físico, por exemplo, o lojista pode gerar o QR Code ou imprimi-lo e deixá-lo no balcão, como já acontece hoje em estabelecimentos que aceitam pagamentos instantâneos de carteiras eletrônicas. A gente falou da função débito do cartão e o crédito. Bom, por enquanto ele tende a ser pouco afetado porque o Pix processa transações instantâneas e não a prazo. Existe a previsão de um Pix agendado, que seria algo semelhante a uma compra com cartão de crédito, mas pelas regras atuais ele acaba tendo pouco apelo porque a operação é cancelada caso não haja dinheiro na conta quando ele for processado. Sem garantia de recebimento, não é uma modalidade interessante para o comércio nesse momento. Agora vamos à parte operacional. Para que uma pessoa física use o Pix, ela só precisa ter uma conta corrente, conta poupança ou uma carteira eletrônica. O cadastro é feito por meio da instituição que gerencia a conta e o serviço não tem custo, é de graça. O cliente tem a possibilidade de cadastrar uma chave Pix para facilitar as transações, uma espécie de apelido que vai ser usado para identificá-lo nas transações, como CPF, e-mail e telefone. Isso quer dizer que não vai ser mais preciso ficar escrevendo aquele catatal de informações sempre que for fazer uma transferência, número da conta, agência, CPF. É só colocar a chave Pix. A pessoa física pode ter chaves Pix em mais de uma instituição bancária, mas só pode ter uma modalidade por instituição. Ou seja, se você cadastrou o CPF em um determinado banco, por exemplo, ele só pode ser usado como chave Pix naquele banco. Você pode usar o seu e-mail em outro banco, por exemplo. E se eu não fizer uma chave, vou poder usar o Pix? Vai, mas o Banco Central recomenda o cadastro de uma. Agora vamos passar quem está do outro lado do balcão, os estabelecimentos comerciais. Gratuito para a pessoa física, o Pix vai ser cobrado da pessoa jurídica, mas o custo tende a ser muito menor do que aquele que se incorre hoje. Isso porque a cadeia de meios de pagamentos eletrônicos tem vários elos e cada um deles ganha um pouquinho. Entre o momento em que você coloca o cartão na maquininha e o aviso de que a transação foi aprovada, muita coisa acontece. A credenciadora, que é a maquininha, processa a compra, envia as informações à bandeira do cartão que aciona o emissor, o banco. Uma vez aprovada a transação, a informação faz o caminho de volta, passando pelo banco e pela bandeira até a maquininha, que libera a loja para o recebimento do valor. A cada venda feita no cartão, o estabelecimento é cobrado por um percentual da transação, a Merchant Discount Rate, ou MDR, que remunera todos esses atores. Em uma venda feita pelo Pix com QR Code, por exemplo, o consumidor pode pagar com o celular e a operação é processada pelo sistema de pagamentos instantâneos, gerido e operado pelo Banco Central. Por isso o custo é menor e por isso os estabelecimentos comerciais e os trabalhadores autônomos devem ter um incentivo para adotar a nova modalidade. E com uma capilarização pelo comércio, quem também tende a ganhar são as empresas de carteiras eletrônicas, aquelas sobre as quais eu comentei lá no começo, como PicPay e Mercado Pago, que funcionam pelo celular e já fazem pagamento por QR Code e transferência de valores. Se o Pix for amplamente adotado, ele acaba resolvendo o que hoje é um gargalo para essas empresas, que é o tamanho da rede em que o app é aceito. Eu conversei com o João Bragança, especialista em meios de pagamentos da consultoria Holland Berger, e ele também colocou no grupo de potenciais ganhadores
grandes empresas de tecnologia, que teriam a oportunidade de entrar ou acelerar o crescimento na área de serviços financeiros, e os bancos digitais e fintechs, que podem não apenas expandir a carteira de clientes, mas consolidar a base que já tem. Hoje, muitos brasileiros que têm conta nessas instituições financeiras menores ainda concentram boa parte de suas movimentações nos bancos de varejo tradicionais. É aquela situação em que o sujeito fez o cadastro no Nubank, por exemplo, mas ainda faz muita coisa no aplicativo do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil. Com o Pix, essa lógica poderia começar a mudar. Ele poderia servir como uma espécie de âncora de relacionamento com o cliente, de fidelização. E daí a movimentação dos grandes bancos, alguns com grandes campanhas publicitárias, para que os clientes registrem o Pix em suas plataformas. Os perdedores em potencial você já deve imaginar quem são. Todos aqueles que hoje lucram com os vários elos da cadeia de pagamentos. As maquininhas, que são conhecidas como adquirentes, as bandeiras de cartões e as processadoras, que prestam parte do serviço operacional ligado aos cartões e às transações. A probabilidade de que a mudança gere perda de receita e diminua a rentabilidade dessas empresas é grande. Mas por que o Banco Central está lançando então a plataforma, se mexe com tanta gente grande, digamos assim? Felipe Awag, que é especialista em meios de pagamentos da consultoria LEK, explicou algumas das razões. O Pix, ele diz, é mais uma etapa da agenda de competitividade do BC, a mesma que quebrou o monopólio das maquininhas lá em 2009, que visa estimular a concorrência e diminuir os custos de transação no país. Além disso, a autoridade monetária também conta com a vantagem de que essa modalidade dá maior visibilidade às transações, especialmente aquelas que antes eram feitas com dinheiro em espécie, com rastreamento de ponta a ponta. Isso ajuda a reduzir a informalidade, a evasão de divisas e a aumentar a regularização do sistema. Vamos então à última parte do vídeo, a segurança. Bom, não houve padronização nesse sentido por parte do Banco Central. A questão da segurança é de competência das instituições financeiras. A lógica é a mesma das demais transações bancárias. Os sistemas de mitigação de risco e as barreiras antifraude variam de uma empresa para outra. No caso do Pix, além da segurança dos próprios aplicativos das instituições financeiras, elas podem colocar outras camadas, um limite máximo de valor para a realização de uma operação, por exemplo. Ele tende a ser seguro, mas mesmo assim, como alerta João Bragança da Roland Berger, provavelmente deve aparecer casos de fraude, pelo simples fato de que isso acontece com praticamente todas as modalidades de pagamentos. É o ciclo de vida de qualquer operação, ele diz, uma jornada de aprendizado. E deve-se ficar atento não apenas à possibilidade de golpes, mas também de erros cometidos pelos próprios clientes. Como o Pix é instantâneo, uma transferência ou um pagamento feitos por engano não tem garantia de ressarcimento. Também ficará a cargo de cada instituição decidir como vão lidar com essas situações. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Eu fico por aqui. Muito obrigada e até a próxima.